Agora, ainda sobre o Wes Studi, ele participou, como eu falei ali, do último dos Moicanos, que um dos protagonistas ali é o Daniel Day-Lewis, um ator espetacular que, por incrível que pareça, se aposentou bastante precocemente, né? E na época ele queria pedir um autógrafo para o Daniel Day-Lewis, mas como não é comum assim colegas de trabalho pedirem autógrafo um para o outro, ele usou uma maneira engraçada de pedir, e é um trechinho do outro vídeo que eu mandei aí para você. Então eu assisti ele falando sobre esse episódio que ele encontrou o Daniel Day-Lewis e ele estava contracenando com ele e ele queria falar sobre essa admiração. Up and eating different diets, and it's quite a process. I was happy to meet Daniel because I said, if I do anything on this picture, I'm going to get Daniel's autograph. When I met him, we talked for a while and kind of, hit it off okay. I was comfortable enough to ask him if I could have his autograph. And he said, sure. And I said, no. With your left foot. I got it. Aí que vem a brincadeira, né, cara? O Daniel Day-Lewis, ele foi protagonista num outro filme chamado O Meu Pé Esquerdo, né? Onde ele interpreta o Christy Brown. É uma história verídica de um artista, né? De um pintor e escritor irlandês que ele nasceu com uma severa paralisia cerebral e ele só conseguia mexer o membro inferior esquerdo, e com os dedos do pé que ele conseguia pintar e escrever. E, inclusive, ele fez livros, né? E o primeiro livro dele foi uma autobiografia que depois virou esse filme, My Left Foot. Você tem aí ele como criança, né? Ali ao lado esquerdo, fazendo uma pintura com os pés. Do lado direito, embaixo, no dia do casamento dele, né? Ele chegou a casar, depois eu vou falar o nome da esposa dele, e a foto em cima, à direita, é o Daniel Day-Lewis no filme, que é espetacular este filme. Eu não sei, acho que eu mandei até um pedacinho para a gente assistir. Sim. Então segura aí que eu vou falar um pouquinho da história do Christy Brown, né? E aí a gente assiste o pedacinho desse filme, que esse sim é para dar vontade de assistir. Eu não sei se ele está disponível no Netflix, mas se vocês acharem aí, cara, esse filme é espetacular. Então, só falando um pouquinho da obra do Christy Brown, né? Ele é o 10º filho de uma família católica irlandesa de 22 filhos, sendo que apenas 13 dos 22 sobreviveram, né? O pai dele era pedreiro e a mãe era dona de casa, e o Christy, como eu falei, ele tinha paralisia cerebral, não conseguia se mover, porém, a mãe dele conversava com ele e insistiu que ela ia educar ele, né? Aí um dia, quando ele viu a irmã brincar, ele estava vendo a irmã brincar com um giz, ele pegou um pedaço de giz entre os dedos do pé e começou a reproduzir as letras do alfabeto que a mãe dele tinha ensinado. Aí eles botaram o Christy na escola e ele se alfabetizou normalmente aos 7 anos, né? Aí é muito bacana a história dele, porque os irmãos, a família era muito unida, né? E os irmãos fizeram um carrinho e eles levavam o Christy para tudo quanto é lugar com aquele carrinho para ele explorar o mundo e fazer uma inclusão dele em todas as atividades que eles faziam, eles levavam o moleque junto, né? Aí aos 10 anos de idade o carrinho quebrou e aí só então que o Christy percebeu a deficiência dele, porque até então ele achava que ele era uma criança normal como os irmãos, né? Olha só que doideira. Aí o carrinho dele quebrou, ele viu que ele tinha realmente mais dificuldade de ir para os lugares, né? E aí, mesmo ganhando um novo carrinho, ele caiu em depressão. Aí, ainda adolescente, ele começou a pintar, e isso foi uma das coisas que fez ele vencer
a depressão dele, né? Ele começou a pintar, ele ganhou um concurso local e ele conheceu uma assistente social que chamava Katrina Delahunt, né? E ela trazia livros, materiais de pintura e outras coisas para estimular a capacidade física dele. Ele também ela também levou ele numa peregrinação a Lourdes, né? E aí que o Christie percebeu que ele não era o único que tinha problemas, né? E aí ele passou a aceitar melhor a deficiência dele, né? Ele frequentou depois uma escola chamada Brandon Clinical School em Sandymount, onde ele conheceu o Dr. Robert Collins, né? Ele é um conhecido autor, né? E ele descobriu que Christie era um romancista nato e ensinou para ele literatura, matemática e filosofia. O Collins, Dr. Collins e a Katrina, eles foram responsáveis ali por ajudar ele a escrever e publicar o primeiro livro da carreira dele, que foi exatamente O Meu Pé Esquerdo, em 1954. Né, que é um relato biográfico, autobiográfico da luta do Christie, onde ele descreve essa sua peregrinação para Lourdes, as paixões e admiração dele pelos médicos e professores, bem como as suas frustrações, né? O Christie revelou que desde muito cedo ele tinha vontade de escrever. Ele sempre estava escrevendo em pedaços, poemas, contos, ensaios, e a pintura e a literatura foram uma libertação para ele conseguir colocar os pensamentos dele para fora, né? E ele foi muito além do que os médicos esperavam. Ele ainda superou preconceito, desrespeito e desqualificação da sociedade, e até mesmo o pai expressava uma relação esquisita com ele ali perante a deficiência dele, e você vai ver isso também relatado no filme, nesse trechinho que eu mandei para você, que a gente vai passar daqui a pouco, né? Só para finalizar, o Christie passou a ser reconhecido pela sua família, conseguiu se tornar financeiramente independente, se casou em 1972 com a Mary Kerr, que é essa que está aí na foto embaixo à direita, né? E morou em várias cidades da Irlanda e a Inglaterra, onde ele acabou morrendo por asfixia no dia 7 de setembro de 1981, aos 49 anos, né? Após ele se engasgar num jantar. Ele está enterrado no cemitério de Glasnevin, em Dublin, né? O My Left Foot se tornou um livro de sucesso internacional, traduzido para 14 idiomas, e 7 anos após a sua morte e a sua autobiografia do Pé Esquerdo, foi lançada no cinema pelo diretor irlandês Jim Sheridan e encenado pelo Daniel Day-Lewis, que recebeu o Oscar de melhor ator por este papel. Então, vamos assistir um trechinho aí do My Left Foot? Vamos lá. Happy birthday, dear Christie. Happy birthday to you. Go on now, everyone. He's a man now, Father. Come on, Christie, 17 candles. Now take a deep breath, come on. Will you shut that baby up, for Christ's sake? Take it easy, Christie. Come on. Christie. Go on, Christie. Come on. Go on. It's like the bleeding fire to hell, that one is. Come on, Christie, here. Here now. That's it. Don't worry, you'll get your wheelchair, Christie. Você vê o pai dele é um mala do caramba, né? Ele no final não consegue assoprar a velhinha, vai lá e nhaca, morde a velhinha. Deu a última. Esse filme é, cara, você fica variando o tempo inteiro com as emoções, assim, um pouco de angústia, um pouco de sofrimento, e aí você dá risada pra caramba, porque tem umas cenas muito espontâneas como essa, que eu quis pegar esse pedacinho aí, que é muito legal. É um baita de um filmão, se vocês conseguirem ver, e rendeu um Oscar de melhor ator por Daniel Day-Lewis, que é um cara especial também. Muito bacana o papel dele aí e nos outros filmes que ele fez, né? Eu não assisti esse filme, não, mas fiquei com vontade de saber onde é que está disponível, se é que está disponível em alguma plataforma, né? Dá uma procuradinha aí.
Cara, esse filme é espetacular. A minha época freak, né? A época que eu ali, os ídolos, isso aí foi lançado em 89, né, cara? Eu frequentava muito ali a região da Augusta, Cineclube Oscarito, o Cineclube Sesc, que só passava. O próprio Belas Artes tinha muita projeção em cima desses filmes mais papo cabeça, né? O cinema europeu e tudo. E esse My Left Foot foi um filme assim que marcou demais o final aí da minha adolescência. Muito impressionante, cara. Muito impressionante. É legal demais. Vale a pena, Marcelão. Fica a dica. Tá aí. Hein? O link aí com as datas mais vindouras aí. Então, linkei o Wesley Studd com o Daniel Day-Lewis, o protesto aí da Sachin e terminando com o Christy Brown. Essa é a minha historinha de hoje.